Olá pessoal, meu nome é Débora Rosa e esse é meu canal. Hoje eu vou responder aquilo que vocês tanto me perguntam. Vamos lá? Eu postei uma foto no Instagram e se eu conseguir fazer essa edição, ela vai aparecer aqui do lado dessa foto. E lá eu deixei aberto para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. E aí eu juntei, algumas perguntas foram repetidas, eu peguei uma pergunta e outra e juntei numa só. Outras eu escrevi exatamente o que a pessoa me perguntou, mas vamos lá, vou responder o que vocês me perguntaram nessa última foto. E aliás, se você não me segue no Instagram, aproveita agora e vai lá. Vamos lá? Primeira pergunta, por que você se mudou para Portugal? Essa pergunta todo mundo me faz. Eu estaria mentindo pra você se eu falar pra você que eu vim por motivos que a saúde é melhor, por motivos que a educação é melhor, por motivos que aqui não tem violência, que é verdade, tudo isso é verdade. Mas eu estaria não sendo sincera com vocês se eu falasse que esse foi o motivo. Até porque eu nunca quis morar em outro país. Mas eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, e esse motivo é Deus. Eu acredito que não tem uma coisa que acontece na nossa vida que não esteja planejado por Ele. Então assim, se eu te falar que foi por motivo X e Y, eu estaria mentindo. O que eu posso te dizer é, eu e Bruno começamos a conversar sobre o assunto, por causa que minha mãe falava sobre Portugal, sobre algumas coisas que tinham acontecido, e várias coisas que aconteceram que em um determinado momento nós começamos a conversar sobre morar em Portugal. Então assim, realmente o que eu posso te dizer é, não foi algo planejado de há muitos anos planejamos isso, nem era um sonho nosso, mas Deus tomou os caminhos e quando vimos, já estávamos aqui, não é mesmo? Então, sendo o mais sincera possível, é essa a resposta que eu posso te dar. Tudo bem? Você se mudou pra sempre pra Portugal? Eu acho que assim, tudo na vida pra sempre é muito tempo. E por mais que, claro, pode acontecer de eu ficar pra sempre aqui, eu e o Bruno, agora que estamos aqui, como eu disse, a gente não tinha pretensão de morar fora, mas agora que estamos aqui, a gente vê outros países, a gente enxerga de um outro modo, de, gostaria, a educação lá é boa, não sei o quê, aquele país é legal, não sei, a gente começa a analisar de um outro modo. Mas se eu vou ficar aqui pra sempre, eu acho que não. E posso voltar... E, aliás, eu já entro numa outra pergunta. Pretende voltar para o Brasil? Então, gente, nós agora não. Mas nós vamos voltar pelo motivo de visitar a família do Bruno, porque a família do Bruno toda está lá, então nós queremos sim visitar, né, minha sogrinha, meu sogrinho, meu cunhado. Minhas amigas todas estão lá, então sei que algumas querem se casar e é claro que eu quero ir no casamento das minhas amigas. Então sim, eu pretendo voltar para o Brasil. Mas se eu vou voltar a morar lá, eu já não sei. Quem sabe um dia. O que você achou de Portugal? Eu separei aqui, eu fiz uma listinha dos pontos negativos e os pontos positivos que eu achei aqui de Portugal. E eu vou começar enumerando os pontos negativos. Então eu vou falar aqui o que eu acho que não tá bom, o que poderia melhorar, ou o que eu achei de que me deu um, eles são dessa forma ou deixam de ser dessa forma. É um país muito burocrático. Eles têm muitos processos e muitas regras pra muita coisa. O Brasil é muito burocrático, só que Portugal consegue ser muito burocrático. Então, sei lá, um repartimento público faz assim, e aí eles têm que mandar pra outro lugar que faz assim, e aí você tem que ir pra outro lugar. E aí você fica nessa, você tem que ir pra um lugar, depois você tem que ir pra outro lugar, e aí tudo tem senha, e tudo tem processo, e tudo tem protocolo. Então é um país muito burocrático. Só que assim, outro ponto negativo que eu reparei é que o repartimento público de Portugal, ao mesmo tempo que ele é muito burocrático, ele é muito discricionário. Como assim, Débora? Eu posso chegar num funcionário e eles vão dar uma informação, e eu posso chegar em outro funcionário e ele pode me dar outra informação. Ou um funcionário pode me falar sim, e a mesma pergunta, outro funcionário pode me falar não. Se tornando, querendo ou não, uma insegurança, porque você pode ter o sim e outra pessoa pode ter o não, e foi a mesma pergunta. Eu achei isso um ponto bem negativo. Uma coisa sobre o custo de vida deles, eu achei o aluguel caro. Achei o aluguel caro se você analisar o salário mínimo. Então, eles têm um baixo salário mínimo e um alto aluguel. Então, ali fica desproporcional. Só que ao mesmo tempo que eles têm um baixo salário mínimo, um ponto positivo é que tudo é muito barato. Então a comida é barata, a saúde é barata, o transporte público é barato. Então ao mesmo tempo que eles têm um baixo salário mínimo, com esse pouquinho
pouquinho, por exemplo, eles conseguem fazer muita coisa com esse pouquinho. Então isso se torna um ponto positivo. No Brasil, o salário mínimo pode ser mais alto, só que você gasta muito em algo que aqui em Portugal você gastaria pouco. Então aqui em Portugal você aproveita mais o seu salário mínimo, coisa que no Brasil você às vezes quase mal sobrevive. Uma coisa que eu e o Bruno reparou no dia a dia de ponto negativo é que tem muito fumante. Então eles acabam achando normal fumar em um restaurante, fumar em um lugar às vezes fechado. E eles fumam muitas vezes no seu rosto. E isso é muito ruim para a saúde deles e para nossa saúde, porque eu não sou obrigada a fumar o que você fuma, não é verdade? Então a gente reparou isso, que eles são muito fumantes e o cigarro deles é muito forte. E uma coisa que a gente reparou também, isso eu não vou generalizar Portugal, porque afinal eu moro em Lisboa, Amadora exatamente. Então eu estou falando de Amadora, aonde eu moro. Eu reparei que tem muito cocô no chão. Então assim, você passa pela rua e muitas vezes de verdade eu gostaria de andar assim, mas eu ando assim. E é porque eu tenho medo de pisar no cocô. Eu acho que, até então, 3 meses morando aqui, é isso que eu tenho de falar negativo. E os pontos positivos do país é que é um país sem violência. Eu moro em Lisboa, Amadora, então é uma cidade grande, em que teria todos os motivos do mundo pra ter muita violência. Só que assim, a gente anda com o celular na rua o tempo inteiro e isso a gente não se preocupa. Você pode ficar dentro do seu carro e você não se preocupa. Uma coisa positiva também é que eu acho que as pessoas são muito solidárias no transporte público. Isso é porque, claro, dependendo do lugar que você vem do Brasil, talvez seja uma coisa normal. Mas eu morando em São Paulo, capital, em que eu pegava transporte público todos os dias, as pessoas são extremamente irritadas em transporte público em São Paulo, são extremamente mal educadas. E aqui as pessoas realmente são de bem com a vida no transporte público. Então, muitas vezes, se você tá com problema no seu cartão, eles passam o deles pra você. Muitas vezes não, acho que quase todos os dias eu vejo isso. Eles se ajudam no transporte, as pessoas... Eu nunca vi ninguém brigando no transporte público, uma coisa que era muito normal em São Paulo, se não todos os dias. Então, assim, o transporte público é muito tranquilo, então é muito diferente de São Paulo. Uma outra coisa que, claro, se encaixa com o fato das pessoas serem tranquilas no transporte público é que as pessoas são tranquilas de um modo geral. Então, andando na rua, as pessoas são tranquilas, andando no trânsito, as pessoas são tranquilas. Todo mundo é tranquilo. E a gente acaba ficando o quê? Mais tranquilo também, mais zen. Uma outra coisa é que as estradas deles são muito boas. E assim, uma coisa que é estranho até é que eles têm pouco radar. Coisa que em São Paulo tem muito. E aí isso poderia ser um sinal de muito acidente. Só que aqui tem pouco radar e pouco acidente. Eles são muito respeitosos, então por mais que falam que portugueses acabam sendo mal educados, etc., eu achei eles muito respeitosos, então eles pedem desculpa, eles pedem licença, eles têm umas formalidades do dia a dia que às vezes em São Paulo a gente esquecia de praticar. Eu acho que eles são muito exigentes em relação à limpeza, não no caso do cocô, né? Mas assim, na rua você não vê papel, vê rua, mas não vê papel. Você não vê muito papel na rua, então são coisas simples que você percebe o quanto a gente tá num país de primeiro mundo comparado, claro, ao Brasil. E um outro ponto positivo, fechando aqui esse tópico, os produtos daqui são muito acessíveis. Sei lá, em São Paulo, querendo ou não, a pessoa tá com um celular bom, ou tá com um carro bom, ou tá com uma roupa boa, e você já fala, esse tem dinheiro. E aqui o que eu percebo é que por mais que português em si, eles não são de ostentar, eles não têm essa cultura da ostentação igual o Brasil tem, o estilo americano de vida, eles não têm isso, mas mesmo assim é super normal uma pessoa ter um celular bom, um computador bom, uma televisão grande, é super normal a pessoa ter acesso a esse tipo de coisa que no Brasil você não tem acesso. Então aqui meio que o produto é pra todos e todo mundo, né, na sua grande maioria, consegue aí ter um computador bom, alguma coisa boa aí de tecnologia que no Brasil a gente acaba não tendo. E roupa também, porque um produto como a Zara lá no Brasil é caríssimo, e aqui uma Zara que é um produto bom é normal, e às vezes aqui até, por exemplo, eu compro aqui muito em Amadora, em lojinhas daqui mesmo, roupa, e são boas, e é barato, e tá tudo certo, entendeu? Vamos continuar. O que você achou sobre a comida? Tem algo muito diferente?
Não, eu achei a comida normal. Aqui tudo é muito parecido com o Brasil, então se você vai, por exemplo, na praça de alimentação de um shopping, eu até vou pôr um vídeo aqui que eu mostro um prato de um shopping que eu comprei. Tem arroz, tem feijão, tem bife, tem banana milanesa, tem tudo. O que eu percebi é que os produtos são diferentes, não tem como. Então o gosto de uma coisa que eu fazia no Brasil, o gosto é diferente, então alguns dos produtos deles são diferentes. Mas aqui tem muita loja brasileira também, então se você tiver vontade de comer uma coisa brasileira, tem. Muitas vezes em mercado grande, por exemplo, como o Jumbo e o Continente, eles têm uma parte de produtos estrangeiros, então se você for ali numa parte do Brasil, né, vai ter tapioca, vai ter pão de queijo, então acho que nada demais. Já se acostumou? Então, gente, eu acho que, por exemplo, eu e o Bruno, no caso, nossa vida toda mudou, né? Então a gente se casou em abril, dia 7 de abril, e se mudou dia 13 de abril. Então a gente é novo de casado, tudo é novo pra gente. Então assim, se acostumar, eu acho que é meio difícil rápido, assim, em 3 meses, porque tudo é novo. Então o fato do Bruno ficar longe da família dele é novo, o fato da gente ser casado e se ver 24 horas é novo. Enfim, mas a gente tem se acostumado, sim. É um país muito tranquilo. Só que, claro, a saudade dos amigos e da família é uma coisa que não tem como, né? Mas é isso, tamo levando. O que mais gosto de fazer aí? Se arrependeu ou se surpreendeu? O que eu mais gosto de fazer aqui? Eu gosto muito, confesso, da vida de dona de casa. Então eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de fazer meus afazeres aqui em casa, gosto muito de fazer vídeo, editar vídeo. Mas o que eu gosto de fazer aqui em Portugal em si... O que você mais gosta de fazer aqui, amor? Andar. Oi? Sair e andar pra Lisboa. O Bruno que ele mais gosta de fazer é andar e sair, então, tipo, ir passear num lugar diferente, porque aqui tudo é diferente, né? O país todo é muito bonito, muita história. Tem muito museu, tem muito palácio, então a gente gosta de conhecer esses lugares novos. Se arrependeu ou surpreendeu? Estamos há 3 meses aqui e até agora não nos arrependemos. Qual lugar que você foi até agora que mais te encantou? Eu vou falar por mim. Foi Algarve, tipo, um lugar muito bonito. Vou colocar aqui o vídeo que eu fui lá. Eu achei muito demais. E você, amor? Maravilhoso, né? Eu gosto muito de... Qual dos lugares você mais gostou até agora? Lá foi o lugar que me surpreendeu. Mas como eu falei, eu sou fã de Lisboa. Preciso conhecer Porto, mas eu gosto muito de Lisboa. Gente, acho que o meu foi Algarve e o do Bruno foi também, mas ele gosta praticamente tudo aqui em Lisboa. Foi fácil a adaptação? Quanto tempo planejaram? Acho que nunca é fácil se mudar para outro país. Ainda mais porque, por exemplo, o Bruno tá longe dos familiares dele. Eu estou longe de alguns familiares como minha prima, Carolina, tia Sandra, minha outra tia Sandrinha, a Lele, que é minha priminha, a Marina, que é minha priminha, a Vitória. Então, assim, a gente sente saudade, claro, e sente saudade dos amigos também. Mas, assim, eu acho que se você tá passando por isso, por uma adaptação e tá sendo difícil, eu acho que só ter fé, só ter paz, só ter calma, que tudo dá certo. Uma hora vai se encaixando as coisas e aí dá certo tudo. Quanto tempo planejaram? Então, eu posso dizer 6 meses aí foi de planejamento, porque foi de outubro a abril. Só que assim, né, não vou falar que foi exatamente 6 meses, porque como eu também me casei em abril, eu muitas vezes estava mais focada no meu casamento, o Bruno mais focado na mudança, então aí mais ou menos 6 meses que a gente... né, até falar, fazer, e conversar e planejar e executar o plano. Muita gente fala que os portugueses são extremamente preconceituosos com brasileiros. Isso é verdade? Olha, gente, eu não posso falar sobre, né, Portugal inteiro, até porque eu moro em Lisboa. Eu acho que assim como São Paulo, que a gente recebe muitos haitianos, muitos bolivianos, eu acho que sempre sim pode acontecer alguma coisa de um certo tipo de preconceito. Mas eu posso dizer por mim, eu moro aqui em Lisboa, Amadora exatamente, e eu moro num lugar onde tem muita diversidade de povos. Então tem muitos brasileiros, tem muitos árabes, tem muitos indianos, tem muitos africanos. Eu até agora não senti nenhum certo tipo de preconceito. E eu posso dizer pelo Bruno que também não. O que eu acho só que às vezes as pessoas interpretam errado os portugueses é que eles são sérios. E por causa disso muitas vezes eles parecem grossos, porque eles estão diretos ao assunto. Então o brasileiro muitas vezes, né, fala isso, fala aquilo outro pra concluir isso aqui. O português é mais pá, é isso e é isso. Eles são muito sim, sim, não, não.
Enfim, então acho que o jeito direto deles e sério muitas vezes é interpretado como um certo tipo de grosseria. Mas o que eu posso dizer por mim é que até agora não me senti desse modo. Claro que às vezes acontece numa loja ou outra, numa repartição pública ou outra, mas nada do que eu tava acostumada no Brasil. Acho que é o normal. Próxima pergunta. É fácil arrumar emprego? Do que vocês trabalham? Quantos euros preciso levar para Portugal? Custo de vida.